Eu vou apresentar os slides. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente bate na tecla o tempo inteiro, que são as normas para referência e citação. Nós já falamos sobre isso lá no TCC1, mas a gente volta a falar de novo, porque é uma coisa que vocês vão precisar. Né? E vocês vão ter que consultar na hora de fazer a referência, principalmente a citação é tranquila, a referência que vocês vão precisar citar. A gente vai usar aqui as normas da ABNT, mas aqueles que forem fazer o trabalho na forma de artigo científico, vai usar as normas da revista que escolheu para publicar, tá bom? Como a maioria acaba fazendo dentro das normas da a monografia tradicional, isso fica dentro das normas da ABNT. Então, eu vou apresentar, em caso de dúvida, vocês me falem que eu paro e a gente tira a dúvida que tiverem. Bom, não tem um cristão na face do planeta Terra, especialmente aqui no Brasil, que não tenha passado raiva com as normas da ABNT, né? Porque são muitos detalhes, muitas coisinhas que pegam, e aí a gente acaba se estressando. Mas por que a gente tem que usar? Porque a gente precisa padronizar. A padronização é algo que segue a vida do pesquisador, segue a vida do professor, não seria diferente dentro do trabalho científico, né? A gente tem normas de procedimento dentro da pesquisa, a gente tem protocolos, protocolo nada mais é do que uma norma, né? Então, isso é um hábito. Por que isso? Porque a gente é muito criativo e se deixar solto, a gente acaba fazendo uma série de coisas que vai dificultar esse encaixe do trabalho dentro das plataformas de divulgação, dentro das revistas, dentro das monografias, etc. Existem várias normas. Por exemplo, tem a norma de Vancouver, que é um conjunto de regras muito usado para ciências da saúde. As revistas da ciência da saúde, elas utilizam isso. Recebeu esse nome porque ela foi criada numa convenção na cidade de Vancouver, no Canadá, em 1978. Tem as normas da ABNT, que é o que a gente usa, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem as normas das diversas revistas científicas que vocês vão conhecendo conforme forem publicando. Né? Então, a gente tem que estar atento a qual norma aquela plataforma que a gente vai utilizar segue para as citações e referências, principalmente. Né? Nós vamos usar aqui a ABNT. Essas normas, para cada tópico que a gente fala de um trabalho científico, existe uma norma regulando ela. Essas normas elas não são mudadas anualmente, todas elas. Às vezes passam por alguns ajustes umas ou outras. Por exemplo, a informação com relação a artigo em publicação periódica científica impressa foi mudada em 2018, porque segue o número da norma e o ano em que ela foi editada pela última vez. Né? Então, a gente tem norma de 2002, resumo está normatizado desde 2003, não mudou, citação, apresentação de citação em documento 2002. Então, tem coisas que já vêm de algum tempo e não muda muito. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as referências, né, que ela é mais detalhada aí, como é que a gente faz isso, né? As referências, elas são citadas lá na última parte do trabalho do elemento, ela já é caracterizada como um elemento pós-textual e ela é digitada em espaço simples, tá? Então, quando vocês forem fazer a referência, coloque espaço simples, ela é separada por um enter, né? E ela tem que estar em ordem alfabética, por sobrenome do autor e depois ou título, quando você não tiver o autor. Então, aqui está mostrando, né, como é que a gente tem que colocar. A ordem é rigorosamente alfabética, não é por citação. Tem revista que você vai colocar a citação lá no texto em número, 1, 2, 3, e lá na referência você não coloca o nome na citação, você coloca o númerozinho, e lá na referência, número 1, aí vem a referência daquela citação número 1. Né? Então, ela não é por ordem alfabética.
Então, a ABNT pede que seja ordem alfabética. O título, quando se trata de livro, teses, monografias, ele vem em destaque de negrito. Né? Os 2 pontos não, o subtítulo não, mas o título vem. Né? Então, aqui um exemplo, Lorenzi Matos, Plantas Medicinais do Brasil, em negrito, 2 pontos, e o subtítulo, Nativas e Exóticas Cultivadas, que não está em negrito. Né? Então, muito cuidado com isso. E aqui está a regra de ponto, quando é que você coloca o ponto, letra maiúscula só são utilizadas nas palavras de início da frase, depois de um outro ponto, ou nomes próprios, tá? Então, nada de colocar, que nem essa daqui, ó, essa terceira, que tem todas as palavras do título em letra maiúscula. Não, isso a gente não faz, a gente só usa letra maiúscula quando a palavra for depois de um ponto e nomes próprios, né? Então, muito cuidado com isso. Aqui falando sobre quando você vai inserir vírgula, ponto e vírgula, né? Então, com cuidado, vocês olhem isso aí depois, mas existe um padrão que vocês precisam seguir, né? Barra transversal para capítulo de fascículos, né? Parênteses a gente usa para separar do nome dos autores a função, se é coordenador, organizador, mas todas essas informações precisam aparecer na obra, geralmente livro. Né? Quando aparece isso no livro, nos autores, né? Aí você é obrigado a colocar, senão não precisa colocar isso. Tá? Então, qual que é a sequência que a gente vai usar? Autor, título, indicação de responsabilidade, que é se houver, por exemplo, tradutor fulano de tal, ilustrador fulano de tal, você precisa colocar. A edição, geralmente, ela só vai aparecer a partir da segunda edição. A primeira não aparece, então você não coloca. Imprenta, que é o local, a editora e a data. A descrição física, se tiver, página, volume. Página, com certeza, sempre tem, mas volume, ilustração, série e elementos complementares, são poucas as obras que vão apresentar isso, mas se a obra apresentar, você é obrigado a colocar. Então, aqui um exemplo, né, do que tem que contar uma referência de um livro, autor, título, em destaque, indicação de responsabilidade quando tem, edição, local, o local é separado da editora por 2 pontos, a data, né, que é o ano dessa publicação, páginas ou volumes, ilustração, série, enfim. Né? E aqui um exemplo do que a gente prático, né? Durkheim e Emily, as regras do método sociológico, a indicação de responsabilidade, tradução de Marisaura Pereira de Queiroz, 17ª edição, São Paulo, a editora é nacional, o ano é 2002, tem 128 páginas, consta como Biblioteca Universitária 44, série 2, Ciências Sociais. Né? Algumas revistas, né, não necessariamente em livro, mas algumas revistas, elas suprimem o primeiro nome do autor. Então, quando isso acontecer, vocês podem colocar assim, né? A supressão só a primeira letra do nome do autor. Ou você padroniza isso. Se tiver muita coisa no seu trabalho só com o nome do autor abreviado, e você abrevia tudo para não ficar fora do padrão. Tá? Então, você pode abreviar por conta de uma padronização. Agora, se você teve a sorte de pegar artigos em que o nome dos autores estão todos escritos totalmente, né? Aí não tem por que você mudar. Segue as normas da ABNT e escreva o nome completo, tá? Então, o autor, ele é indicado em caixa alta, o sobrenome dele, e o nome, prenome, outros sobrenomes é escrito normalmente. Então, muita atenção nisso, que é só o último sobrenome do autor que é escrito em caixa alta, na referência, né? Quando a obra apresentar até 3 autores, vocês são obrigados a citarem todos, a escrever o nome de todos. Né? Então, aqui tem 3, provavelmente uma revista, e os nomes apareceram
abreviados, né? Quando for mais de 3 autores, aí vocês colocam o et al. Você pode colocar só o primeiro, seguido de et al. Mas isso só se passar de 3 autores. Se for menos, aí tem que colocar todo mundo, né? De 4 para cima aí. Às vezes, vocês vão pegar um livro, uma obra em que é indicada a responsabilidade dos autores. Então, aqui é um exemplo disso. Rocha, Esteves, Scarano, organizadores do livro Pesquisa de Longa Duração na Restinga de Jurubatiba, Ecologia, História Natural e Conservação. Então, precisa ser colocado. Isso é muito fácil. Quando que eu coloco ou quando eu não coloco? Quando você, no caso de livro, que geralmente é isso, é onde acontece isso, você vai abrir a ficha catalográfica do livro. E lá vai estar essas informações. Se a informação constar, você coloca. Se não constar, não precisa se preocupar com isso, né? Dessa questão de responsabilidades. Muitas vezes, algumas vezes, não necessariamente muitas vezes, você vai pegar um trabalho em que não tem um autor. Uma empresa, uma entidade, um órgão é que se responsabiliza por ele. Por exemplo, a Embrapa, às vezes, lançam relatórios sobre determinada planta, tal, e não tem uma pessoa. A Embrapa assume aquele relatório. Então, você vai entrar com o nome da empresa, com o nome do órgão, com o nome da associação que é responsável por aquele trabalho, tá? Então, tomem cuidado com isso, né? Às vezes você vai pegar um trabalho sem autor. Por exemplo, você pega um dado da prefeitura aqui de Cáceres, lá da Secretaria Municipal de Educação. Então, não vai ter autor. Então, você vai citar a entidade. No caso de órgãos públicos, a primeira coisa que você vai citar é a ordem de hierarquia. Se for federal, a ordem de hierarquia da cidade, né? Se for federal, é Brasil, aí depois vem o setor que está responsável. Nesse caso, o Ministério das Minas e Energias. Podia ser IBAMA, podia ser FUNAI, né? Podia ser o Ministério da Educação. Então, a primeira coisa é observar isso. Pode ser, então, uma entidade estadual? Pode. Aí você vai colocar Mato Grosso, SEMA, Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação, ou pode ser o município, né? Cáceres, Prefeitura Municipal, enfim. Então, você tem que observar isso, né? De qual órgão você está falando, federal, estadual, qual é o nível, né, para colocar. E o que entra na citação é isso: é Brasil, o ano tal, São Leopoldo, o ano tal, Cáceres, o ano tal, né? Então, cuidado com essas questões. Se você pegar uma obra muito, muito, muito antiga, talvez possa encontrar uma situação dessa que não tenha um autor. Mas, se cair na sua mão coisa nova que não tem autor, fuja, porque se o cara não teve coragem de botar o nome dele na obra, não cite. O segundo item, né, depois do autor, é o título. Para livros, teses, dissertações, relatórios, o título vem em destaque, né? Esse destaque é do título, não do subtítulo. O subtítulo é aquilo que vem depois dos 2 pontos. E o destaque, ele pode ser negrito, ou grifado, ou itálico, mas a gente padroniza um só. Escolhe um deles e manda ver. A gente utiliza mais o negrito para esse destaque. O que é que, onde não é, o título não é negritado, né? Onde é que ele não tem destaque? Em revista. Quando você for fazer referência de revista, aí o título não tem esse destaque, quem vai ter é o nome da revista. Então, muito cuidado, que existem diferenças na referência de livros com revistas. A indicação de responsabilidade vem depois do título, se tiver como tradução, ilustrador, enfim. Então, fiquem atentos à ficha catalográfica do livro que vocês estão utilizando. A edição do livro, ela vai ser citada conforme está no livro, segunda edição, ou se o livro for em inglês, tem que colocar esse sufixo que indica, que acompanha o número da edição, né? Se a edição for revisada,
Então, tem que seguir o que está lá no livro. Primeira edição não tem essa indicação, então ela não aparece. Local é o local da editora, né? Quando houver mais de um local para uma só editora, indica o primeiro ou o que estiver mais destacado. Então, aqui, São Paulo, ó, perceba que quando eu não tenho um elemento, eu pulo ele. Esse livro, por exemplo, não tem indicação de responsabilidade, tradutor, ilustrador, então eu pulei e já vou aqui, ó, não tem edição, porque é a primeira edição, pulei também e já vou para o local e a editora, que é o próximo item, né? Então, aquilo que não tem, você pula e passa para o próximo item. A editora, ela vem depois da cidade, né, separada por 2 pontos. E você não precisa escrever editora fulana de tal, você já vai no fulano de tal. A Atlas, por exemplo, se chama editora Atlas, mas você só coloca Atlas, tá? Então não precisa se preocupar. Atenas, qualquer editora, você só vai colocar o nome dela. Quando houver 2 editoras, indica ambas com seus respectivos locais, né? De repente, ela tem uma filial numa outra cidade, então indica as 2. Se forem 3 ou mais, indica a primeira ou aquela que tiver mais destacada. A data é um elemento importante que muitas vezes as pessoas esquecem. Data e página, vocês são dono de esquecer na referência, né? Então, a data ela é um fato importante porque indica a atualização das suas referências, daquilo que você utilizou no seu trabalho. Então, é imprescindível que ela apareça, né? Então, atenção aí. Você vai olhar geralmente a revista ou o livro que vocês vão utilizar tem uma data única. Aqui são trabalhos que apresentam várias datas, né? Mas esses são exceções e vocês podem olhar no próprio trabalho que ele vai indicar se ele é uma exceção ou se é uma data simples, tá? Colocar simplesmente a data. Tem material que vocês vão usar que eles não são, que ele não passa pela editora. Por exemplo, monografias, teses, dissertações, e aí você não usa página para eles, vocês usam folha. Então, página é para aquilo que passou pela editora, pela edição, como livros, né? Geralmente livros. Agora, para relatórios, dissertações, teses, vocês usam folhas, tá? Então, é um dos últimos itens que vai aí, né, o número de páginas. Quando você pesquisar um livro, de um autor, que o autor se responsabiliza por todos os capítulos, o autor ou os autores, né? Então, você vai pesquisar em qualquer página, independente do que for, você coloca o número total de páginas do livro, né? Então, quando o livro tem só onde todos os autores se responsabilizam por todos os capítulos, você, independente do capítulo que você utilizou, você vai colocar o número total de páginas do livro. Para a revista, isso é um pouquinho diferente, porque você tem que colocar a página inicial e final. Para tese e dissertações, você vai usar folha e não páginas, né? Deixa eu ver se tem... aqui que vai ter um negócio interessante. Para a referência de livros, embora a gente tenha certeza para a gente que é diferente de revista, às vezes ela é diferente de um livro para o outro. Porque nós temos aqueles livros em que um autor, ou 2, ou 3 autores, aqui não interessa o número de autores, se responsabiliza pela obra inteira. Nesse caso, você vai colocar título, Navio das Cores, em destaque. Aqui não tem a editora, então eu pulei e fui para o local, a edição, desculpa. São Paulo, editora é Berlendes e Vertecchia, o ano é 2003, ela tem 55 páginas ilustradas. Esse outro livro aqui embaixo, passou. Esse outro livro aqui embaixo, a referência dele é um pouquinho diferente. Depois eu volto nesse de cima. A referência dele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem os autores de capa, eles são os coordenadores ou eles são os organizadores. E cada capítulo tem um autor responsável. Aí a referência tem que ser diferente e a citação também. Na citação vai o autor do capítulo que você utilizou.
Na referência vai também o autor ou os autores deste capítulo, como é neste caso aqui, ó. Vila, FC, Cardoso, MRA, ou MR só. O título do capítulo se chama A Questão das Fronteiras no Estado Limite, dos Estados Limites. Então, eu utilizei a informação deste capítulo. Aí eu coloco em 2 pontos, aqui se usa 2 pontos também, né? Em 2 pontos, Cardoso, MR e André J, que estão na capa desse livro, que são os autores, na realidade, eles são os organizadores. Aí você vai colocar a responsabilidade entre parênteses, orgs. O nome do livro, aí vem o destaque. No título do livro é que está o destaque. Limites, São Paulo, Editora Escuta, 2004. O capítulo que eu utilizei é o capítulo 4. A página desse capítulo 4 começa na 59 e termina na 70. Então, aqui é importante esse destaque. Livros cujos capítulos são escritos por outras pessoas, cada um capítulo por uma pessoa, você cita o autor do capítulo e na referência você começa com os autores do capítulo e o título. Depois você vem com as informações do livro, tá? Número de páginas, página inicial e final do capítulo. Se eu pegar um livro e fazer download da internet, eu também tenho que ter atenção a isso, né? Então, Abreu, As Primaveras, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional, 2003, disponível em... E aí o site que eu fiz o download e a data do acesso em que eu tive. Né? Isso é quando eu baixo um livro de download. Daqui a pouco eu falo das revistas, como é que a gente faz. Né? Entender essas diferenças? Cuidado com isso, tá? Livro em que os autores todos se responsabilizam por todos os capítulos, é essa citação, essa referência em cima. Livros em que cada capítulo tem um autor, eu faço dessa maneira aqui de baixo. Revistas têm uma maneira de citar, de referenciar diferente do livro. Então, começa com os autores, vem também com o título, então normal, igual a gente faz em livro, e aí vem o nome da revista. Aí que vem o destaque. O destaque está para o nome da revista, e você coloca esse nome da revista do jeito que aparece no artigo. Às vezes aparece resumido a revista. É assim que você vai fazer. Tá? Então, aí vem a cidade, Brasília, volume, número, a página, né? Às vezes tem um mês, às vezes não tem, se tiver você coloca, e o ano 2003. Então, perceba que lá no livro, o ano vem antes da página. Aqui não, vem o volume, número e página, e depois vem um ano, né? Quando a revista, você tirou a revista do site dela, que é diferente de você pegar um artigo dos bancos de artigo como Cielo, periódico Capes, né? Então, nesse caso, não precisa. Mas quando você pega a revista do site dela, você coloca disponível em e a data do acesso em que você fez isso. Isso é só para revista que é publicada online ou que você pegou diretamente da editora dela ou do site dela que você coloca. Dos bancos, não precisa. Dissertações e teses, como eu falei para vocês, tem uma diferença, que é folha, né, e não página. Então, você também vem com a ordem, ainda é para autor e o título. Então, autor, o título em destaque, o subtítulo não, 102 folhas. Aí você tem que indicar o que é. Se é uma monografia, se é uma dissertação ou se é uma tese. Tá? Vai ser uma das 3 coisas. Então, você vai colocar monografia, ou dissertação, ou de tese. Se for uma dissertação, como é esse caso, mestrado em ciências sociais. Se for uma monografia, graduação ou especialização em, né? Aí o nome da instituição, aqui é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o ano, que aqui é 1986. Né? Então, essa é a ordem das apresentações. Quando for em evento, autor, título, o evento que você vai colocar, né? Ou anais do evento que você vai colocar e segue as outras informações, número, ano, página inicial, página final, que o seu resumo está. Se for uma página só, aí você coloca só o número da página. Se você pegou isso
do site do evento, aí você coloca disponível em acesso, a data do acesso que você fez. Você pode também tirar informações de banco, né, de dados. Você entrou, sei lá, no banco de dados do Instituto Nacional do Câncer, ou qualquer coisa. Quem trabalha com epidemiologia entra muito em bancos de dados do SUS, por exemplo, para tirar informação. Então, você tem como colocar também. Você coloca a entidade, escreve base de dados em destaque, ou banco de dados, como é que ele chama esse local, né? Se é base de dados, se é banco de dados, coloca onde foi disponível e a data do acesso, né? Então, até se você fizer um levantamento de dados e for usar esses dados no seu trabalho, você tem que citar da onde tirou, por exemplo, data SUS, né, 2021, e aqui você entra, data SUS, banco de dados, disponível em e acesso na data de tal, né? Então, é preciso referenciar até isso. E se eu encontrar uma informação importante que eu achei relevante no aplicativo de WhatsApp? Vou colocar minha tia recebido no grupo do WhatsApp? Não. Se a informação está no WhatsApp, descarta ela, que isso daí só aumenta fake news, tá? Vai na fonte. Então, para referência, é isso. São muitos detalhes. Então, quando vocês forem fazer, precisa consultar. Tá? Não tem como a gente gravar esses detalhes. Claro que conforme vocês forem fazendo, vai ficando mais fácil, né? Lá na milésima referência que você colocar no seu trabalho, você já vai estar bem craque nisso. Para que eu faça referência, tudo que for referenciado precisa ser citado no meu trabalho. Nada na referência, nada assim, não pode aparecer na referência aquilo que não foi citado no meu trabalho. Então, citação é a menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Ela é importante porque dá credibilidade ao trabalho científico. E as citações ela pode aparecer no texto ou, excepcionalmente, em notas de rodapé, mas a gente não costuma usar isso. E essa citação no texto, ela é direta, indireta, ou o famoso citação da citação que a gente quer que vocês evitem, né? A não ser que o texto tenha sido escrito, sei lá, em aramaico, em mandarim, em alguma coisa que não tem tradução. Mandarim até tem tradução, então você não precisa fazer isso. Mas, sei lá, uma coisa muito antiga que vocês... Um papiro, sabe, que não tem como vocês traduzirem, aí você pode fazer citação da citação. Caso contrário, você vai ter que ir atrás da fonte mesmo, tá? Bom, nós temos a citação direta. A citação direta é uma cópia exata daquilo que o autor falou, né? Uma transcrição fiel do texto de trechos da obra de um autor que você consultou, né? Então, tudo é igualzinho, deve ser tudo respeitado, a maneira que o autor escreveu, você coloca. Se essa citação direta tiver até 3 linhas, ela vai estar dentro de aspas, né? Como está aqui. De acordo com o IN 2001, página 21, e aí eu copiei, você copia exatamente o que está escrito. Isso é o autor fazendo parte do seu parágrafo. Ou você pode colocar o seu texto, abre aspas, copia exatamente o que o autor falou e coloca ele no final. Almeida, 2005, olha aqui, caixa alta, enquanto dentro do texto, né, o sobrenome do autor está escrito normal. Se você colocar entre parênteses, ele tem que estar em caixa alta. O ano e a página. Importante destacar que quando a citação é direta, você é obrigado a colocar a página da onde você tirou isso, né? Aqui é uma coisa que eu acho horrível, mas a ABNT pede. Você fez a citação, seu parágrafo, ponto. Você fez colocou a citação direta no seu parágrafo, ponto. Abre parênteses, coloca o autor, o ano e a página e ponto de novo. Então, ele fica entre 2 pontos, né? O ponto final deve aparecer antes e após o parênteses que você colocou essa informação. É feio? Precisa fazer? Precisa, né? Então, não tem jeito. Quando a tua citação passar de 3 linhas, a sua citação direta, isso só vale para a citação direta. Então, você vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem,
vai escolher um tipo menor, tamanho 10, porque seu texto todo tem 12, sem aspas, você vai colar o texto que você copiou igualzinho do autor. E você pode colocar tanto a citação do autor em cima, segundo fulano, de acordo com cicrano, ou você pode colocar ao final, mas lembrando que quando você coloca entre parênteses, o sobrenome vai em caixa alta, né? Se é o ano, beleza, em qualquer citação você tem que colocar o ano, e na citação direta você é obrigado a colocar o número da página. Aqui só um exemplo de citação direta que uma aluna usou, mas ela usou o autor no começo, para Borba, 2007, página 43, a pegada ecológica tem a seguinte definição, e ela colou o que o autor colocou. Então, essa citação direta é importante que a gente faça quando a gente quer destaque para algum conceito, alguma opinião sobre determinado tema. Porque se você encher seu trabalho de citação direta, cada autor tem uma forma de escrever, né? E aí o teu trabalho não tem conexão de um parágrafo com o outro. Por isso que a gente acaba dando prioridade para as citações indiretas, aquela que a gente lê e escreve, mantendo a originalidade da informação, mas escreve com as nossas palavras, né? Então, muito cuidado com a citação direta para não ficar os seus parágrafos sem conexões, porque cada autor usou um estilo de escrita, né? Então, a citação direta é a cópia fiel do autor e deve ser usada quando for imprescindível. De preferência, citação indireta, para garantir uma maior coesão entre os parágrafos. E aí a gente chega na citação indireta. Essas citações são redigidas pelo autor do trabalho, né? Você vai redigir essa citação, mas respeitando a informação, a ideia do autor original, né? Os dados do autor original, indicando a fonte da onde foi tirada essa ideia. Então, aqui ela não precisa colocar aspas, não precisa ter recuo de parágrafo, nada disso. A plantação de árvores na várzea do Rio Amazonas é confinada principalmente aos quintais dos ribeirinhos e muitas dessas árvores produzem frutos que são utilizados como isca para a pesca. Abre parênteses, Araújo, Lima e Gold, de 1998. Ou, se você quiser incluir o autor no texto, né, nesse aspecto, Maia 2001, destaca que, parará, escreve do seu jeito o que Maia queria dizer. Nas citações indiretas, a indicação da página consultada é opcional. Você faz se você quiser, mas se fizer em um, tem que fazer em todos, tá? Em uma citação indireta, você faça para todos. Cuidado com a citação indireta, para você não deturpar a informação do autor, para você não transformar aquilo que o autor falou numa coisa que, sei lá, ajude o seu trabalho não sendo verdadeira, né? Já tive em banca em que o autor, em que a pessoa que estava defendendo escreveu uma informação e atribuiu como uma citação indireta de algum autor. E o membro da banca conhecia o trabalho e o autor falou, não, ele não falou dessa forma. Né? Então, muito cuidado com isso para não deturpar a ideia do autor, não deturpar a originalidade daquilo que ele estava falando. Tá? Então, muito cuidado com isso. A citação indireta ela é legal que ela nos permite juntar informações de diferentes autores para escrever o nosso parágrafo, porque a gente tem essa liberdade de trazer essas informações e organizar ela num texto coeso. Né? A citação direta nos impediria disso, porque você ia ter que colocar aspas, informação, aí, e o autor, aí outra aspas, informação e o autor, em estilos muito diferentes de escrita, né? Então, aqui eu gosto desse apanhado aqui, né? De uma tese de doutorado, e a pessoa falava assim, tentando explicar as origens da alta biodiversidade encontrada na Amazônia, foram formuladas várias hipóteses. E aí ele começa a dizer quais foram as hipóteses que poderiam explicar a biodiversidade da Amazônia. Aí ele fala rio com barreiras, e ele cita vários autores que utilizou a teoria de rios com barreira para explicar a biodiversidade amazônica.
Wallace, em 1849, foi o primeiro a propor, Camparella, 1988, Aires Crittenbrock, 92, Raffer, 92, Panta, 94. Outra coisa, ó, observe que a citação foi do mais antigo para o mais novo, tá? Então, façam isso. A teoria de refúgio, Raffer, Vanzolini e tal, centro de origem. Então, ele foi colocando todas as teorias e as pessoas que utilizavam essa teoria que ele leu o trabalho, né? Então, a citação indireta te permite isso, essa junção de informações sem... mantendo o parágrafo coeso, mantendo o texto bom de leitura, né? O et al. Utilizem em itálico, porque não é uma palavra de origem da nossa língua. Tá? Aqui uma outra citação também de vários autores, citação indireta. Ainda são poucos os estudos filogeográficos com espécie de plantas da Amazônia. Olsen e Skal, 1999, e Olsen, 2002. Né? Então, ele leu 2 trabalhos, realizaram estudos com a mandioca no norte e centro-oeste do Brasil, encontrando uma estrutura filogeográfica que pode ser explicada pelas alterações climáticas após a última glaciação. Então, ele leu 2 trabalhos que falavam coisas bastante semelhantes, que foi possível de juntar num parágrafo só esses 2 autores. Né? Então, a citação indireta nos permite isso com mais facilidade do que uma citação direta. Nota de rodapé. Né? Nota de rodapé a gente acaba usando quando a informação não chega por via oral, quando o trabalho ainda não foi publicado, né? Então, a gente vai fazer dessa forma. O trabalho na empresa é considerado insalubre e traz prejuízo para os seus empregados. 1. Dados reais da empresa cuja identidade ficou a pedido preservada. Então, aqui o autor que falou isso queria se proteger, né? Mas essa informação era importante. Então, a gente coloca no trabalho, preservando a identidade daqueles que nos forneceram. Né? Segundo exemplo, o acesso remoto está disponível até o final do mês, informação verbal. Aqui, a pessoa que falou permitiu que o nome fosse usado. Notícia fornecida por Nara Silva ao Jornal Universitário da Unicinos, em São Leopoldo, em abril de 2004. Então, são 2 formas de você fazer nota de rodapé. Tentem evitar o máximo possível isso, né? Mas algumas vezes é necessário. E aí vem um trem problemático, o tal do APUD, que significa citado por. É a citação da citação. E por isso deve ser evitado. Como é que isso ocorre, né? Eu estou lendo um artigo, né? Então, olha aqui, ó. Aqui é legal. 2 coisas importantes aqui. Essa revista não segue as normas da ABNT, tá? A primeira coisa é que ela coloca o nome da revista abreviado, e é assim que você vai colocar na sua referência. A segunda coisa é que nas normas da ABNT a gente usa volume, número, página, né? Aí você coloca o número inicial e o número final. Aqui não, aqui coloca 13, abre parênteses 22, 2 pontos, 221, 228 e o ano 2011. Na tua referência, você vai colocar aqui V13, N2, P 221, 228, 2011. Você vai, mesmo que está aparecendo aí esta forma de mostrar o volume e o número da revista, você vai usar as normas da ABNT colocando V e N. Não copie e cola desse jeito, porque vai estar errado. Então, a pessoa está lendo esse texto, e aí ela chega nessa informação aqui que ela tem interesse, né? A formação de melanina é uma reação de oxidação, onde, mediante a ação da enzima tirosinase, o aminoácido tirosina se converte em compostos. O maior grau de oxidação, a coloração resulta em mais escura. Ehring, 1993. Reparem que aqui é uma revista que usa normas diferentes da nossa. O Ehring está em parágrafo, mas não está em caixa alta. Nas normas da ABNT, caixa alta. Então, eu gostei dessa informação e eu vou fazer essa citação. E eu fiz uma citação indireta, eu não copiei o que está lá. Mesmo que eu tenha traduzido, a informação ainda é de Ehring, tá? Se eu traduzir ao pé da letra, ipsilitris, o que está escrito ali, eu uso aspas, porque é uma citação direta. Aqui eu traduzi e escrevi da minha forma.
A formação da melanina ocorre pelo processo de oxidação da tirosina, que é convertida em melanina. Quanto maior o grau de oxidação, mais escura se torna a cor. Aí eu vou citar, quem é que falou isso? Ehring, em 1993, que foi citado por Urcola, 2011. Urcola, 2011, eu vou voltar aqui, é o autor deste texto em que eu tirei, tá? Então, eu estou dizendo que essa frase não é do Urcola, é de Ehring, em 93, que foi citado por Urcola, 2011. E na minha referência vai estar Urcola, MR, que foi o artigo que eu li, Aberração Cromática em Aves na Coná, né, revista do Museu Argentino de Ciências Naturais, do jeito que está lá, e aqui eu mudei, volume 13, número 2, página 221, 228, 2011. Então, é preciso adequar aquilo que está na revista para as normas da ABNT. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Alguma dúvida no APUD, gente, que é um negócio mais confuso? Você cita primeiro o autor, coloca APUD, porque ele foi citado por um outro autor. E aí, na referência, vem o autor que você leu. E você só vai fazer isso se você não achar o trabalho original. Tá? Se você encontrar o trabalho original, você leia, retira de lá a informação que você quer, né? Mesmo que esteja aí no trabalho de Urcola, não interessa. Você leu o trabalho de Ehring e tirou de lá a informação. Tá? Então, é muito importante isso. As normas da ABNT regulamentam também a título de figuras e tabelas, né? O título das figuras são fonte tamanho 12, aparece em cima da figura, em cima da tabela. E embaixo da figura, embaixo da tabela, aparece a fonte. Sempre vai aparecer a fonte. Quer seja de outro autor, quando você copia, ou sua própria fotografia, sua própria tabela, enfim. Né? E essa fonte ela tem o tamanho da letra menor, é um tamanho 11. Tá? Esse título aqui ele pode ser alinhado para a esquerda ou centralizado. Você escolhe e padroniza a partir da primeira escolha. Se você escolheu centralizado, todo mundo vai ser. Se você escolheu alinhado para o lado esquerdo, todas as outras obras, todas as outras figuras vão aparecer com o título para o lado que você escolheu, né? Alinhado esquerdo ou centralizado. Na referência, você tem que colocar essa fonte aí que você citou. Né? Então, Dorner, Juliana, Brinquedoteca em Casa, enfim, você vai colocar tudo que está disponível. Aqui, ó, não tinha local, então eu botei Cine Loco. Né? Se não tivesse data, Cine Data, SD. São coisas que a gente substitui quando não aparece. As fontes, como é que eu vou citar se um trabalho é meu, né? Ou se eu peguei o trabalho de alguém, ou se eu mudei o trabalho de alguém. Então, as fontes de tabela, do quadro, da figura, dos gráficos e outros, pode ter uma dessas seguintes nomenclaturas. Fonte, elaborado pelo autor. Quando o gráfico é teu, quando a fotografia é tua, quando a tabela foi você que fez. Então, a fonte, elaborado pelo autor. Nós já sabemos que é para você. Né, e bota o ano que você elaborou ela. Se você pegou um trabalho, construiu um gráfico com base, o gráfico é teu, você que construiu, mas você copiou a ideia, o modelo de alguém. Então, elaborado pelo autor, com base em, coloca o sobrenome da pessoa que você copiou do livro, da obra, que você copiou o modelo, a estrutura que você queria dizer, o ano e a página em que isso se encontra. Se você adaptou uma tabela, uma figura, do jeito que você queria e precisava, utilizando dados de alguém, adaptado de ano e página. E se você pegou todo o material de alguém e colou no seu trabalho, o sobrenome do autor, ano e a página, tá? Então, muito cuidado com isso, porque todas as suas tabelas, todas as suas figuras, todos os seus gráficos, enfim, vai aparecer a fonte nele. E vai ser uma dessas aqui, tá? Então, não esqueçam disso. Aqui uma tabela, né? Fonte Brasil. Tabela geralmente não tem essa barrinha aqui no final, tá? Quando tiver um quadro.
tabela, ela é aberta dos lados. Então, muito cuidado com isso também. E na página do SIGA, tem um manual que é de onde eu tiro essas informações. As normas da ABNT, elas são pagas, mas tem várias bibliotecas que atualizam seus manuais de acordo com essas normas da ABNT. Eu gosto muito desse manual da Universidade do Vale do Rio Sinos. Percebam que não tem autor, é a universidade que se responsabiliza, tá? Universidade do Vale do Rio Sinos, Unicinos, Biblioteca da Unicinos, Manual para elaboração de trabalhos científicos, de trabalhos acadêmicos, artigo, projeto, relatório, trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese. 175 páginas, o ano 2021, porque ela foi atualizado, esse manual foi atualizado esse ano, disponível nesse endereço eletrônico, e eu acessei em maio de 2021. Está disponível dentro do SIGA. Eu peço que vocês façam um download e mantenham do ladinho de vocês na hora de escrever a referência bibliográfica da sua monografia, tá? Então, vale a pena essa consulta. Então, assim, no geral, as normas são essas. Para casos específicos, consultem o manual, porque sempre vai ter uma orientação sobre como fazer aquilo que foge do padrão tradicional que a gente usou para falar com vocês aqui, tá? Então, vocês não tem jeito, não escapam disso, precisa consultar. Não inventem, tá? Olha as normas, olha os slides, eu vou colocar lá os slides para vocês consultarem e fazerem de maneira correta, para não tomar puxão de orelha na banca quando alguém falar, por que você não fez isso da forma correta da ABNT? Né? Então, muito cuidado com isso, seja minucioso, eu vou dar uma ajuda para vocês, quando vocês encaminharem para mim o trabalho, para a primeira correção minha, eu só vou fazer uma correção só, tá? Eu vou corrigir as normas da ABNT e a citação para você, para ver se está tudo ok. Ok? E aí, em caso de dúvida, a gente segue conversando, vocês me perguntam, me questionam, que eu corrijo para vocês. Tudo bem? Tudo. Ok. Em relação só aquela parte do V, N e a página, qual que é a ordem certinha? Sempre volume, número e página. Ok. Tá? Mesmo que a revista não apresente isso, ela está mostrando primeiro o volume, depois o número, depois a página. Tá? Beleza. Pessoas, então é isso. Tá? A gente se encontra na semana que vem para fechar essa parte teórica da nossa disciplina. Nós temos mais uma aula e a gente já fecha isso, tá? Ok, professor. Então, até semana que vem, às 21 horas, não é em fuso horário, tá? horas de Mato Grosso. Tá bom. Até mais, crianças. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, professora. Professora, boa noite.